Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Uma das sequelas dessa pandemia são as milhares de crianças e adolescentes que perderam pai, mãe e, em muitos casos, pai e mãe. São os órfãos da Covid-19. Para tentar ajudar essas crianças e adolescentes que ficaram em situação de vulnerabilidade, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, apresentou uma proposta que cria um fundo de amparo para esses órfãos. E é com ela que a gente conversa a partir de agora. Senadora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Argumento. Obrigada, Carla. Estou aqui à disposição. Senadora, esse talvez seja um dos temas mais sensíveis, é um dos temas mais sensíveis dessa pandemia, é também um dos temas sensíveis dessa pandemia, e eu queria que a senhora explicasse para a gente como funcionaria esse fundo de amparo aos órfãos da Covid, valores, como seria, quem teria direito, e também por ser um tema sensível, como a gente já falou, a senhora recebeu muito apoio, né, de senadores, também da sociedade civil organizada, de autoridades que tratam diretamente desse tema. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, Carla, tratar desse assunto para mim me enche de esperança, não é? Porque a cada dia que a gente conversa, que a gente tem, na verdade, uma exposição por parte da mídia, a gente tem muito mais apoio, né? Tudo se deu exatamente pela avaliação do cenário que a gente está vivenciando. Desde o primeiro momento da pandemia, já havia uma preocupação nacional com a questão econômica brasileira. A gente já via ali uma realidade muito próxima da gente, que era o aumento da população pobre do Brasil, né? E daí, depois eu vi um estudo do IPEA que apresentou o seguinte, que ao final da pandemia, se a gente tivesse uma média de mortes de 1.000 pessoas por dia no prazo de 24 horas, nós teríamos ao final da pandemia 4 milhões de adultos, novos 4 milhões de adultos pobres e novos 1 milhão de crianças e adolescentes em situação de pobreza. O que é que nós tivemos de lá para cá? Uma média, desde que nós atingimos uma média de 1.000 mortos, a gente não baixou mais. Dá uma queda, mas nós já chegamos até a mais de 4.000 mortes ao dia. Ou seja, o número de 4 milhões de adultos e de 1 milhão de menores, ele é muito maior do que esse que foi apresentado de fato pelo IPEA. Então, uma estimativa que hoje a gente nem sequer tem como mensurar. A gente não tem esse dado real, mas nós temos uma realidade diante de nós. Crianças e adolescentes, ao perder os seus provedores, sejam os pais ou avós ou quem estava ali no sustento dessas determinadas crianças, eles ficam vulneráveis ao dobro. Por que eu digo que é o dobro? Porque uma criança, uma pessoa que tem menoridade, ele já é uma pessoa vulnerável, não é? Em alguns aspectos. E com a partida dos seus provedores, dos seus pais, a situação piora ainda mais. Nós temos hoje o envio de algumas crianças que perderam os pais na Covid para abrigos, por exemplo. Abrigo é uma alternativa, mas não é a melhor alternativa. A melhor alternativa é a gente ter uma família, um espaço onde essa criança possa ter o conforto emocional, possa ter a sua sobrevivência garantida e assegurada dentro de todos os pré-requisitos e princípios que são hoje estabelecidos na política nacional e assegurado, inclusive, pela nossa Constituição Federal, quando estabelece a prioridade absoluta de criança e adolescente. Então, nós criamos 2 projetos de lei. O primeiro deles é estabelecer uma renda de R$600 para estas crianças até elas completarem a maioridade, ou seja, elas passarão a ter uma renda para fazer a compensação da ausência que os seus pais realmente deixaram. Esse é um projeto que eu acho muito importante e que, como você colocou, de fato estamos tendo aí muita adesão de vários parlamentares. O segundo projeto é exatamente o estabelecimento de um fundo especial, que é para aumentar os recursos hoje que já estão direcionados dentro da política nacional da criança e do adolescente. Hoje nós temos no Brasil, por exemplo, o Fundo da Infância. O Fundo da Infância, que é o FIA, ele é muito importante porque ele direciona recursos para as secretarias municipais de assistência social de todo o Brasil. Com o estabelecimento desse novo fundo, nós vamos implementar, nós vamos aumentar esse recurso e vamos fazer o atendimento direto a essas crianças lá na base. Ou seja, o direcionamento desse recurso junto às secretarias municipais, ela será um aumento significativo dessa política pública. Então, eu estou muito feliz com a aceitação e a adesão dos colegas. Eu espero, já falei com o presidente Rodrigo Pacheco, e eu espero que a gente possa ter esse projeto pautado nos próximos dias,
para o bem do Brasil, para o bem da infância brasileira. Senadora, como a senhora falou, a gente não tem estatísticas oficiais, apesar da pandemia já ter mais de um ano, não existe ainda estatísticas oficiais sobre quantas crianças e adolescentes ficaram órfãos. Isso é um problema, senadora, para estabelecer políticas públicas, até para dimensionar o tamanho da ajuda que precisa ser destinada? Perfeitamente. Hoje, de fato, a gente não tem esse projeto, então, esse dado. Então, o que é que nós fizemos? Nós, quando definimos no projeto de lei a criação, nós apresentamos uma fonte, que é 1% das loterias que hoje é administrado pela Caixa Econômica. Esse recurso passa a ser direcionado, de fato, para esse fundo, que é um recurso, não é, que ele é, de certa forma, volátil, porque ele depende, na verdade, dessa movimentação. Mas já é um volume, de fato, muito importante. Esse número real nós não temos hoje, mas nós vamos ter, e se Deus quiser, vamos sair logo dessa pandemia, nós vamos ter ao final desta pandemia. O que a gente realmente não pode, Carla, porque, muito embora a gente não tenha um dado agora, a gente não pode esperar, né? Porque são vidas, é fome, é uma situação de fato de pobreza, e a fome, como a gente sabe, ela não espera. Então a gente precisa agir neste momento. Se amanhã a gente vai fazer uma implementação, se amanhã nós vamos aumentar o 1% para 5%, para 10%, é o tempo que vai dizer, é a caminhada, na verdade, que vai dizer, é esse dado que quando nós recebemos, que na verdade vai dizer. Então agora o que nós precisamos é aprovar o projeto de lei. Nós precisamos agora implementar e começar de fato a ter um pouco mais de recurso financeiro para estar nos municípios. O que é que nós temos de realidade? Se a gente não tem um atendimento a essa criança, o que é que vai acontecer com essa criança? Essa criança possivelmente poderá estar englobada aí dentro de outras crianças que estão em situação, por exemplo, de rua, que é um problema hoje muito sério, que o Ministério Público, junto com todo o sistema de proteção e de garantias, acaba tendo muita dificuldade de resolver. Por quê? Porque para se resolve através de orçamento. Não adianta, por exemplo, a gente dizer, olha, criança e adolescente é prioridade absoluta, ela tem que ser prioridade absoluta no orçamento, no planejamento orçamentário. E é por isso que a gente apresenta esse fundo. Por quê? Porque se a gente já tem um recurso que é assegurado na LOA, por exemplo, se a gente já tem um recurso que já está lá assegurado no Orçamento Geral da União, nós precisamos aumentar um pouco mais, criando novas fontes, estabelecendo novos parâmetros. Por quê? Porque nós temos um fato novo. Nós estamos com novos pobres, nós estamos com novas crianças e adolescentes em situação de fato de vulnerabilidade, advindo com a situação da pandemia, que é uma situação de fato nova. Então, a gente realmente precisa agir neste momento. E eu tenho certeza, se Deus quiser, nós vamos conseguir de fato a aprovação desse projeto. Senadora, a senhora é titular na comissão temporária, né, que faz o acompanhamento das ações de combate à pandemia, e é também, nessa comissão, inclusive, já houve um debate amplo sobre esse assunto, e também tem um assento, de certa forma, vamos dizer assim, cativo já na CPI da pandemia, tem se posicionado fortemente lá na CPI. Eu queria que a senhora falasse para a gente qual a importância do olhar da mulher no momento em que o Brasil vive uma situação tão dramática. Por que é importante a presença das mulheres em colegiados como esses? É fundamental. Inclusive, é bom, Carla, você colocar isso. Eu apresentei aqui um projeto de resolução que, a partir da sua aprovação, nós não mais teremos ausência de mulheres nas comissões. O que aconteceu agora na CPI, infelizmente, é algo que vem acontecendo de forma até muito rotineira nas comissões, mas não tem a exposição que tem, por exemplo, uma CPI, portanto, acabou passando, não é, desapercebido pela opinião pública de uma forma geral. Na CPI, não. Na CPI, com o nível de exposição, a população de fato viu, que é uma realidade que a gente vive aqui todos os dias. Nós temos 81 senadores aqui no Senado Federal e nós temos, desse universo, apenas 12 mulheres. Então, nós somos muito minoritários aqui dentro. Se a gente não estabelecer regras claras, regras, na verdade, definidas, não é? Que possam, de forma coercitiva, estabelecer a nossa presença nesses colegiados, a gente realmente não vai conseguir avançar.
Então, eu apresentei esse projeto, como nós também apresentamos lá atrás um projeto de lei criando a liderança feminina e hoje está extremamente bem conduzida pela nossa Simone Tebet. Assim, são essas iniciativas que vão diminuir, não é, essa diferença entre homens e mulheres aqui no Parlamento Federal. A gente está trabalhando na CPI, como você coloca muito bem. Eu não sou membro na CPI, a gente não tem nenhuma mulher como membro titular, mas a gente está participando, nós somos senadoras, então nós somos legitimamente colocados aqui como representante igual a qualquer um outro homem. Então, eu estou participando das reuniões, participo lá do processo de questionamentos, né, com direito à voz, participo agora também nas reuniões, né, do colégio, desse grupo menor, que é conhecido como G7, né? Então, estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando, pode ter certeza. Senadora, só para a gente finalizar, falando da CPI ainda, a CPI, além dela investigar, dela ter o poder de investigação, ela também tem o poder de propor, né, de sugestões, medidas, enfim, projetos. Esse assunto dos órfãos da Covid, a senhora acha que ele também precisa entrar na pauta da CPI? Ele pode entrar de alguma forma na pauta da CPI? Não há dúvida, Carlos. Inclusive, nós vamos fazer a entrega de toda essa documentação, desses dados, desses números. Vamos aguardar aí chegar mais na reta final para que nós possamos ter números mais atualizados, que a gente vai exatamente encaminhar para que a CPI possa sugerir, junto aqui ao próprio Poder Legislativo, mas também ao Poder Executivo, a implantação de um programa que possa fazer o atendimento a essas crianças. Quando nós tivemos em outros momentos síndromes, por exemplo, Zika vírus e outros mais, nós tivemos alguns programas direcionados para essas crianças. Então, da mesma forma, hoje, nós precisamos ter um programa direcionado para isso e, é claro, a CPI tem um papel muito importante e fundamental na apresentação dessa proposta. Senadora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada, que Deus te abençoe, sucesso e parabéns aí pela condução do programa. Obrigada, senadora, e eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.